E assim que nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje com o senador Nelson Andrade. Esperar que o pessoal aí do Facebook compareça, né? Alô, pessoal do Facebook, compareça aí para prestigiar o senador, prestigiar o nosso programa. Senador, satisfação tê-lo. Muito bom dia. Muito bom dia, Sérgio. É um prazer falar aqui na viamorena.com, dizer da nossa satisfação em poder estar aqui em Brasília, prestando contas do nosso trabalho e dos temas polêmicos que habitualmente circundam pelas pautas aqui do Congresso Nacional. Senador, vamos começar aqui com uma das pautas do Congresso Nacional, que é a apreciação, votação da medida provisória da privatização da Eletrobras. O senhor falou alguma coisa ontem no Jornal Nacional, gostaria que agora o senhor tem mais tempo para explicar a sua posição e a posição, o que o senhor acha, né, da posição dos congressistas, principalmente do Senado, sobre essa privatização. Bom, na qualidade de líder do PSD, eu respondo por 11 senadores. E quando tem um tema polêmico como esse, Sérgio, a gente sempre discute ele previamente, até para eu poder não emitir um juízo e depois ser afrontado, contraditado pelos pares que lideram. Qual é o filme hoje aqui dentro do PSD? E esse é um retrato muito forte aqui do Senado. O projeto, do jeito que veio da Câmara dos Deputados, ele não vai passar. Você pode ter certeza absoluta. Ele precisa ser reorganizado, precisa atingir o escopo inicial com o qual ele foi explicado para nós por parte do próprio governo, que nos disse no início dessa discussão, e eu estava presente lá no Palácio do Planalto, que a intenção era capitalizar a Eletrobras e jamais privatizar, que o presidente era contra a privatização do setor da energia, até por uma questão de soberania nacional. E eu me lembro dos senadores que estavam presentes dentro dessa reunião. A gente recebeu com bom grado essa intenção do governo de querer capitalizar o sistema da Eletrobras, no sentido de vislumbrar no horizonte, eu me lembro desta frase, uma perspectiva muito concreta de barateamento do custo da energia elétrica. Quando se falou isso, de pronto a gente se posicionou favorável, porque o custo da energia é algo que pesa não só no bolso do trabalhador, da sociedade como um todo, mas também do setor industrial, que precisa alavancar o seu desenvolvimento para poder gerar a economia no sentido positivo, com emprego e renda para a população. Eu sei que esse projeto começou a tramitar lá na Câmara dos Deputados, teve uma votação rápida, o que não é normal, porque habitualmente lá na Câmara dos Deputados o debate é mais acalorado, mais intenso, e veio para cá com... Ontem eu estava falando com o senador do PSD, ele falou, Nelson, não tem nem jabuti em cima de árvore, tem, como é que ele falou? Rinoceronte em cima de árvore, coisa que é muito difícil mesmo de acontecer. E aí, nós já, por uma questão até de conduta e de lealdade para com as lideranças do governo que atuam aqui no Senado, já avisei a ambos, tanto o líder do Congresso quanto o líder do governo, que o PSD está atendendo, do jeito que está o projeto, para a sua rejeição aqui no Senado. O relator foi decidido apenas ontem, só para você ver como que esse assunto está mexendo aqui dentro. Havia uma disputa entre o ex-presidente Davi Alcolumbre, o senador lá do Pará, Zequinha Marinho, e o senador Marcos Rogério, que é aquele que está lá na CPI defendendo o governo,
acabou recaindo a relatoria para o senador Marcos Rogério. O que, na minha avaliação, é importante pelo seguinte: abre já um canal de diálogo com quem vai ser responsável pela relatoria do projeto, e eu acabei de chegar aqui na liderança para fazer esse compromisso contigo. Então, logo eu termine, eu vou ligar para ele para passar a posição do PSD. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma reunião na segunda-feira que passou, estavam presentes 10 senadores, só um que estava em trânsito no voo vindo do estado para cá não conseguiu participar. E foi tirado o seguinte: há que se fazer uma reunião com um consultor especializado da área para poder dirimir dúvidas e afirmar, carimbar o juízo da bancada do contraditório daquilo que está apresentado e que veio da Câmara dos Deputados. Divergir aqui dentro é normal, é comum, é natural. O que não pode é tentar passar a goela abaixo uma situação como essa, que, na minha avaliação, é sensível. A questão energética passa pela soberania nacional e a gente não pode deixar de observar essa vertente tão importante num projeto dessa natureza. E pode ter certeza que nós vamos debater de novo esse assunto na segunda-feira. Havia a intenção de querer votar isso até o dia 9. Isso também eu passei para o presidente do Senado, o senador Pacheco, lá de Minas, que eu via com muita dificuldade de querer atropelar a tramitação desse projeto, porque ele precisa ser debatido, precisa ser esclarecido, porque da forma como está, pelas análises e pelas consultorias que a gente recebeu, ao invés de baratear o custo da energia para a sociedade, ele poderá vir a ter até uma perspectiva de aumento em 20% da conta. E isso nós não vamos aceitar, você pode ter certeza. Senador, agora tem um prazo, né, para aprovação dessa proposição. Esse prazo, é verdade, o prazo prazo não votando, aí termina arquivando, como é que fica? Eu vou lhe explicar, Sérgio. O instrumento que o governo achou para agir em cima dessa temática foi uma medida provisória. Essa medida provisória ela tem prazo de validade. Até o dia 22 de junho é o prazo que se tem para poder apreciar aqui. Se porventura não for apreciado até essa data, ela cai e o governo vai ter um instrumento de projeto de lei para regulamentar essa situação. O que é defendido aqui dentro. Por ser um assunto estratégico, um assunto sensível, muitos senadores aqui defendem que esse projeto deveria ter vindo para cá através de um projeto de lei. Não veio, isso não quer dizer que a gente não vai apreciar, não vai estudar, não vai debater, nós vamos sim fazer isso. E se houver aqui a intenção de pôr para votar até o dia 22, para não caducar a medida provisória, a gente com certeza vai apreciar e vai debater. E aí o plenário é soberano. A gente vai ver, através do voto, quem é a favor ou contra esse encaminhamento que está por aí. Senador, falando agora um pouco sobre o clima geral em Brasília hoje, como é que está hoje o clima em Brasília? Essa CPI realmente está protagonizando todas as pautas do Congresso Nacional? Como é que está Brasília hoje? Olha, Sérgio, eu digo a você que o clima aqui está totalmente voltado para essa questão da pandemia e dos seus desdobramentos. A gente tem uma CPI que acaba por despender muita energia, muito debate, muita discussão, e isso acaba envolvendo a pauta por esse assunto, que, na nossa avaliação, deveria ser colocada uma energia dessa natureza para a gente poder trazer mais vacina para o braço da população brasileira. Não se tem outro caminho para poder enfrentar
esse maldito inimigo oculto que é o coronavírus, que não seja a vacinação em massa. Então, isso foi colocado, infelizmente, para um plano inferior, para um segundo plano, e estão as atenções voltadas todas em relação a depoimentos de CPI, em situações que, na minha avaliação, acabam por não ter resultado, porque tudo aquilo que for evidenciado na CPI terá que ser remetido aos órgãos de controle fiscalizatórios do governo federal, o que, na nossa situação, já está sendo apurado por esses respectivos órgãos: Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Procuradoria da República, Polícia Federal e etc. Então, na minha avaliação, isso aqui acaba sendo colocado na linha de frente de forma equivocada. Nós, na qualidade de líder, indicamos os 2 membros da CPI sob o ponto de vista técnico. Tem um senador que é lá do Amazonas, que conhece toda a realidade do porquê que faltou o oxigênio naquela crise que fez com que a CPI nascesse, que foi o fato determinado. E o senador Otto Alencar, que é um baiano, é um médico, foi secretário de saúde da Bahia, foi governador da Bahia, é senador já no final do seu mandato, ano que vem, e todas as pautas de saúde ele está presente. Então, eu não poderia deixar de indicá-lo, e assim o fiz. De tal sorte que nós temos que esperar os desdobramentos, porque ela tem um prazo de vigência por 90 dias, para a gente ver se isso vai se esgotar ou se vão pedir a sua prorrogação. Mas falou em Covid-19, o senador, e hoje o Mato Grosso do Sul, infelizmente, parece estar sendo o novo epicentro de uma eventual terceira onda. O senhor, como médico, né, qual é a sua expectativa com relação a essa pandemia? Você acha que quanto mais vacina tiver, mais possibilidade a gente tem de chegar, de controlar? Ou qual é a sua posição do ponto de vista médico? Olha, Sérgio, eu posso, assim, com muita tranquilidade, dar minha opinião, porque, além de ser médico, eu peguei a doença, fui internado, já fui vacinado, porque na qualidade de médico e pela minha idade, eu estou dentro do grupo que já a vacina, mas eu digo para você, a população tem que entender e compreender melhor aquilo que cada um de nós poderá fazer. Eu remeto a minha lembrança muito àquela epidemia que nós tivemos da dengue aí quando eu era prefeito, em que todo mundo sabia o que tinha que fazer para evitar a proliferação do mosquito. Aí a gente ia a campo para poder ver quem fazia, e uma parcela muito pequena da população realmente deixava a desejar, no sentido de providenciar aquilo que tem que ser feito. Hoje, a gente sabe o que tem que ser feito para poder diminuir a chance desse vírus propagar, que é o contato físico, ele precisa ser evitado. O que não impede da gente manter contato, por exemplo, nós estamos aqui numa distância de mais de 1.000 quilômetros, um conversando com o outro. As aglomerações devem ser evitadas, as baladas, as festas à noite, isso tem que ser evitado. O hábito do álcool nas mãos, isso é muito importante para poder não deixar com que o vírus fique em você e que passe para o outro. Lavar as mãos com água e sabão mais frequentemente e procurar realmente ser vacinado. Tem gente ainda que tem essa resistência, não pode ter, nós não temos outro caminho, porque o que está acontecendo? O vírus, quando ele encontra com outro vírus diferente, eles fazem uma mutação. E isso quer dizer uma variante. A variante, ela habitualmente é mais resistente e mais contagiosa. Por ora,
ela não está demonstrando ser mais letal. Porém, a tendência é essa. Então, nós temos que pôr a mão na consciência, olhar no espelho e perguntar: será que eu estou fazendo a minha parte no sentido de evitar com que isso possa ficar mais incontrolável do que está? Porque pouco se sabe sobre essa doença, Sérgio. A gente é surpreendido, cada um de nós, com amigos, com parentes, com conhecidos que pegaram a doença e se foram. E a gente não pode aceitar isso como um simples acontecimento banal. Hoje a morte banalizou, ou seja, você, de tanta notícia que recebe de gente que morreu, você acaba achando isso normal. Mas não pode. Nós não podemos deixar com que esse vírus vire, esse super vírus que ele está acabando por virar. Senador, no debate, no depoimento de ontem na CPI da Covid-19, uma colega sua, Anise Yamaguchi, defendeu, né, o tratamento precoce. Bom, há uma grande confusão entre profilaxia e tratamento precoce. Isso não ficou evidenciado ontem. Em todas as 7 horas de sessão, a gente não ficou sabendo o que é a profilaxia e o tratamento precoce. Qual é a diferença, senador? Bom, primeiro que o nome correto para essa situação é a abordagem precoce. É você tentar entrar no meio da evolução da doença para fazer com que essa evolução possa ser a mais branda possível. Por quê? O vírus não se tem ainda comprovadamente um remédio que você possa chegar para o paciente a partir do momento em que ele tem o diagnóstico confirmado, entregue a medicação para ele tomar de hora em hora ou dia a dia, num período de tempo, para que esse vírus possa ser eliminado do corpo humano. Na minha avaliação, politizaram uma situação que não deveria ser politizada. O médico, ele tem que prevalecer nesse encaminhamento, porque ele estudou para isso, ele se especializou nisso, e ele é responsável pela orientação que ele vai dar para o seu paciente. Se o médico que te atendeu está com o diagnóstico na mão, ele quer fazer uma abordagem a respeito da doença que você tem, a responsabilidade perante a esse ato é do CRM que está ali carimbado. Então, desvirtuaram isso, começou um falar uma coisa, outro falar outra, a comunicação nas redes sociais acabaram por prescrever muitos medicamentos que não deveria ser prescrito, e isso acabou confundindo as pessoas. E o que acontece, Sérgio? A evolução natural dessa doença, de cada 100 casos, 80 vai ficar bom, 20 agrava. Então, o que acontece? O sujeito pega e fala, ó, aqui, ó, isso aqui é bom para Covid, toma que você vai ficar bom. Aí o cara toma. Aí ele está naquela estatística maior de 80% de ficar bom. Ele fica bom. Ele acha que não é daquilo que já foi cientificamente comprovado que ele iria ficar bom devido ao seu sistema imunológico, mas sim desse gole de remédio que ele tomou. Então, isso foi desvirtuado de uma tal sorte que acabou por confundir muito as pessoas. O fato concreto de toda essa história é o seguinte: a responsabilidade de manejo do paciente é do médico. E ponto final. Ele estudou 6 anos, com mais 4 de residência, 10 anos, para poder passar uma receita. Então, o que acontece? Quando você tem uma infecção viral, vamos falar uma que a gente conhece há mais tempo. Por exemplo, o herpes. Tanto o simples quanto o herpes zoster. Quando o sujeito chega até você com herpes, você tem caminhos alternativos para poder fazer essa evolução ser menos dolorosa, ter menos ferida, para que possa evoluir de uma forma mais rápida.
O manejo do vírus é esse, não tem um manejo diferente, a não ser aquele que você, em volta dessa infecção, você pode torná-la mais branda possível. Não se tem ainda, comprovadamente, um remédio eficiente e eficaz para poder derrotar esse vírus de forma pronta, como se tem em determinadas bactérias. Uma amidalite, você passa um antibiótico de escolha, curou o paciente. Uma uretrite, você passa um antibiótico de escolha, curou o paciente. A infecção viral ainda não tem. E por isso que está tendo essa celeuma toda de achar que o que o médico faz no início está errado, porque ele está passando um remédio que não vai fazer efeito e que isso não vai levar o paciente a nada. Eu digo a você, não tem cura de pronto, mas tem manejo precoce, abordagem precoce para você minimizar os efeitos dessa pandemia. Pois é, mas você falou aí da questão de, a partir do momento em que for diagnosticado. Então, esse seria um tratamento precoce, né? Seria a abordagem precoce. A partir da constatação do diagnóstico. Eu falo antes, né? Porque tem médico aqui em Campo Grande, tem muitos médicos aqui em Campo Grande que estão receitando o tratamento precoce como profilático. Então, esse é que é o drama. Equivocados estão, porque nenhum estudo científico, e olha que eu sou componente de grupo de médicos, eu me formei no Rio de Janeiro, e pessoas que trabalham na Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, eu teria o maior prazer de poder vir aqui no seu programa, que tem uma audiência estupenda, para poder falar, tomem isso, que isso vai ser bom para você se livrar desse maldito vírus ou deixar de pegar. Não tem nada que possa fazer isso acontecer. O que se pode fazer e o que a gente tem visto que se faz é uma abordagem precoce para evitar que essa doença possa se agravar da forma como nós estamos observando, que em determinados casos agrava, inclusive leva o paciente ao óbito. Pois é, eu estou insistindo nesse aspecto exatamente para poder esclarecer a população, né, com relação à profilaxia e a abordagem precoce, né, que você acaba de expor. Mas, senador, vamos continuando em Brasília, vamos falar um pouco sobre o orçamento, né? Esse orçamento que o pessoal está chamando, já encontraram até um orçamento paralelo, né? Um tal de tratoraço e tal. O senhor foi prefeito de Campo Grande em 2 mandatos, foi uma excelente administração. Em ontem passei por uma obra sua, a Avenida Lúdio Coelho, né? Uma ligação que eu faço aqui, rapidinho para a Copa Vila 2, né? Eu estou aqui na Vila Almeida para Copa Vila 2, é excelente, uma avenida muito bonita, muito bem arborizada, passa num parques temáticos e tal. Agora, uma sessão reminiscência, senador. No seu tempo, se construíam grandes obras nas cidades, Campo Grande, por exemplo, grandes obras em Campo Grande. A partir de sua gestão, aí o município passou a encontrar enorme dificuldade para continuar esse programa de grandes obras. O que aconteceu, senador? Olha, Sérgio, ninguém faz nada sozinho. Eu digo a você que eu tive a graça de ter tido uma equipe competente, que sabia fazer projeto, que corria atrás dos projetos. Eu peguei uma época em que o Brasil estava num crescimento, tinha uma boa relação com os parlamentares federais de Brasília e tinha uma excelente interlocução com o governo federal. E eu digo a você assim, com muita tranquilidade, a gente conseguiu tudo isso porque a gente tinha bons projetos e a gente era respeitado aqui em Brasília. Então, eu falo a você que isso é fundamental para poder fazer obras estruturantes. Nós fizemos 4 intervenções extremamente estruturantes aí na capital, todas de fundo de vale, porque tinha uma linha de crédito voltada para essa questão. Não tinha, na minha época, uma linha de crédito para recapeamento, por isso que a gente não fez, a gente tentou, buscou, mas não conseguiu. Eles priorizavam para fazer a intervenção viária com
urbanização do fundo de vale, respeitando as margens lindeiras dos córregos, fazendo ciclovia, pista de caminhada. A gente tinha também o programa Minha Casa Minha Vida, que podem falar o que quiser desse ou daquele governo, mas foi um programa que proporcionou Campo Grande executar 18 mil unidades habitacionais em 2 mandatos que a gente fez. A gente fez a intervenção dessa aí do Lagoa, que você acabou de falar, fizemos o Imbiruçu Cerradinho, fizemos Cabaças, fizemos Segredo e fizemos a Via Morena, que acabou sendo inspiração para você nominar esse canal de comunicação que você tem aí. E eu digo a você, imagine Campo Grande sem essas obras estruturantes. O que teria sido na nossa cidade? Ia dar um verdadeiro nó. A gente teve que correr atrás disso justamente para poder oferecer à cidade um crescimento saudável, um crescimento assim de longo prazo, para que as pessoas pudessem ter o seu ir e vir da forma mais cômoda possível e com qualidade de vida. Campo Grande sempre foi tida como uma das capitais de melhor qualidade de vida do Brasil. Nós tivemos um problema político aí, onde o gestor que ganhou não teve a capacidade para conduzir esse equilíbrio, e isso não é fácil, é uma tarefa muito difícil. Eu me lembro que no final do meu mandato, uma repórter fazendo um balanço me perguntou: qual foi a obra mais difícil, mais marcante que você fez? Aí eu pensei, várias delas vieram na minha cabeça, mas eu falei, o que me deu mais trabalho, o que foi mais difícil, foi manter o equilíbrio harmônico entre legislativo, colaboradores, órgãos de controle, o quarto poder que é a imprensa, para fazer com que tudo pudesse andar da forma como andou. Então, vai muito da equipe, vai muito da circunstância que o país está vivendo, vai muito da iniciativa do gestor. Eu tinha para comigo que o despacho sovacal era o mais eficiente. O que é isso? Eu pegava o projeto, eu punha debaixo do sovaco e vinha para Brasília para poder buscar o recurso. Esse era o eficiente. Não tem esse negócio de mandar por internet, mandar pelo correio. Não adianta, você tem que vir argumentar no pé da orelha e fazer com que o recurso pudesse sair como saiu. A gente executou 4 programas de aceleração do crescimento, foi a única capital do Brasil que conseguiu fazer isso, e, graças a Deus, muita conquista está aí à disposição da população. Para você ter uma ideia, nós estamos preparando aqui uma mensagem para a população de Campo Grande, porque vão fazer 10 anos que nós implantamos a coleta seletiva. Dia desses, a cidade foi reconhecida como a mais arborizada dentre as capitais brasileiras. Por quê? Porque a gente se preocupou e fez um planejamento de um plano diretor de arborização urbana. Nós tínhamos o projeto do Córrego Limpo, que acabou por proporcionar também prêmios até internacionais. Terminamos com a maior vergonha da história de Campo Grande, que era o lixão, onde até uma criança de 11 anos afundou lá dentro e morreu soterrada no meio do lixo. Demos 315 casas para os catadores, cada um ganhou uma casa, fizemos a coleta seletiva, organizamos um aterro sanitário moderno, que é exemplo para as outras cidades do Brasil, cansam de ir aí para poder ver o aterro sanitário de Campo Grande. E é isso, a gente cumpriu com a nossa missão com muita sorte, com muita providência divina e com uma colaboração muito efetiva de toda a nossa equipe. Mas, ô prefeito, ô senador, o Brasília hoje e Brasília no seu tempo de prefeito, tem alguma diferença? Olha, eu não posso ser injusto, Sérgio, porque o governo do presidente Bolsonaro, a partir do momento que a gente faz interlocuções lá, eles têm atendido a gente, têm atendido com a liberação de recursos e faz com que realmente as coisas possam andar. Na nossa época, eu peguei 2 presidentes, o presidente Lula e a presidente Dilma. Na época do presidente Lula, a cidade teve
assim, uma alavanca, um salto muito grande que está aí à prova para quem quiser ver. Então, são obras marcantes, incontestáveis. Nós conseguimos realizar em 8 anos de governo 1.044 obras, dá uma obra nova a cada 2 dias úteis, que é um marco que dificilmente vai ser batido. Além disso, a gente sucedeu já várias gestões que vinham dando certo. Campo Grande sempre teve essa marca de ter tido bons prefeitos. Então, eu peguei a sucessão do André Putinelli, que deixou dinheiro em caixa, deixou a prefeitura arrumada, deixou o projeto pronto, e a gente deu sequência a tudo isso, sem olhar para trás e querer deixar de fazer aquilo que foi idealizado pelo André, ou pelo Juvencio, ou pelo Lúdio, e por aí vai. E conseguimos entregar a cidade que até hoje respira um pouco desses ares de futuro que nós deixamos implantado. Senador, agora com relação à tribo aqui, a Mato Grosso do Sul, com relação ao PSD, acabou com a eleição de prefeito, é claro, já começa a articulação para a eleição de governador. Não é uma coisa tão oportuna se falar em sucessão, até porque a gente está numa sucessão de crises, né, sobretudo sanitária, que termina protagonizando todo esse espetáculo aí da democracia. Mas é claro, a gente tem que falar sobre o Mato Grosso do Sul, sobre os estados e principalmente sobre a sucessão governamental. Está próxima e a família Trade, ela é decisiva nesse processo eleitoral. Como é que está o PSD no Mato Grosso do Sul com relação à sucessão do Azambuja? Veja bem, uma eleição, quando ela é chamada eleição geral, ela acaba refletindo as movimentações nacionais na paróquia, nos estados. E o PSD nacional, ele está trabalhando para poder tentar encontrar um candidato que possa ser uma via alternativa a essa polarização que existe entre Bolsonaro e Lula. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Recentemente foi filiado o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Há uma tratativa bastante avançada de filiar o Geraldo Alckmin em São Paulo, junto com o Datena, o apresentador, para poder um ser candidato a governo e outro ao Senado. Lá em Belo Horizonte nós temos o prefeito Calil. Lá no Espírito Santo tem uma tratativa também avançada para filiar o ex-governador Paulo Artung. No Rio Grande do Sul foi feita convite para a ex-senadora, ex-candidata a vice, Ana Amélia. No Paraná nós temos o Ratinho Júnior, que é o governador atual. Na Bahia é o maior partido, ganha até do partido do governo, que é o PT, que está no governo lá. O PSD hoje é o maior partido da Bahia. No Mato Grosso, o governador está numa tratativa para poder entrar no PSD. No Mato Grosso do Sul temos nós, o prefeito Marquinhos, o deputado Fábio, o deputado Londres, o senador Nelsinho Trade. Ou seja, o PSD, para poder sobreviver, e isso é invariável para qualquer partido, ele vai ter que ter candidatura própria. Não tem como fugir disso, até porque a gente tem a prefeitura da capital, com a reeleição do prefeito Marquinhos, fizemos ao menos um vereador em 69 municípios do estado, dos 79 que a gente tem. Ou seja, é um partido que está pungente, vibrante, pulsátil, e não vai deixar de se expor no sentido de colocar uma alternativa na sucessão do governador Reinaldo. A gente ganhou nesse campo ideológico, nós temos a obrigação, até porque a sucessão é do governador Reinaldo, de fazer uma tratativa com ele, no sentido de verificar qual é o seu pensamento, qual é o seu caminho a ser percorrido, mas o PSD, isso eu posso te assegurar, vai ter candidato a governador. Nós ainda não escolhemos quem que vai ser, mas que nós vamos ter, até para poder justificar a confiança que o partido a nível nacional depositou na nossa pessoa para liderar o partido aí no Mato Grosso do Sul, até para poder justificar uma bancada federal que, você sabe, com essa nova legislação,
não pode mais coligar, tem que ter chapa pura, até para poder justificar uma bancada estadual, onde também não vai poder coligar, tem que ter uma chapa pura, de tal sorte que, se a gente não fizer isso, corre o risco de sucumbir o partido nas proporcionais. E isso nós não vamos deixar acontecer. A gente teve essa visão na eleição da capital, fizemos o dobro do número de vereadores do segundo colocado, ou seja, o PSD foi o partido que mais vereador fez, e o mais votado foi do PSD, e mais votado do que esse, que nominalmente recebeu os votos, que foi o Tiago Vargas, foi o PSD como legenda. O PSD como legenda teve mais voto que o próprio vereador que chegou em primeiro. Então, é um partido simpático à população e nós temos que realmente fazer jus a esse caminho que nós estamos percorrendo. Muito obrigado, senador, por sua entrevista, por suas informações. E é sempre bom a gente ter um contato de Brasília. Na próxima oportunidade, a gente volta a conversar sobre essa conjuntura nacional e sobre essas expectativas regionais. Um abraço. Eu que agradeço, Sérgio. Fico muito feliz de ver você bem. Você sabe do carinho que a gente tem pela sua família. Eu fui médico do seu pai e eu realmente fico muito satisfeito de ver você com saúde, aí fazendo aquilo que você tão bem sabe fazer, que é comunicar, que é fazer a contradita, a sua opinião, que realmente nos engrandece muito. Um abraço a todos e que Deus possa nos abençoar e vamos nos cuidar. Não vamos dar chance para esse vírus. Amanhã a gente tem um feriado, vamos procurar se preservar, porque essa variante que está surgindo no mundo afora, com complicações de fungos cada vez mais resistentes a medicamentos, não é brincadeira. Vamos nos cuidar e, com muita fé no coração, vencer todas essas dificuldades. Valeu, Sérgio. Um abraço para você e todos os seus internautas, telespectadores e ouvintes. Um abraço forte e até a próxima oportunidade, senador.